Salve, salve, gurizada. Canal Teclas aqui. E hoje também vai ser um vídeo num formato diferente, né? O último foi falando sobre Mozilla Firefox. Só eu, vocês e o Zubumafu. Não, a câmera aqui que eu tô vendo na frente, né? E hoje eu queria falar sobre algumas recomendações de jogos indie que eu joguei esse ano e eu me diverti. Por quê, né? Tava falando com o editor das thumbnails, o Pedro, e ele disse: as pessoas gostam quando você fala de joguinho, né? Quem sabe se você fizesse um vídeo falando sobre os jogos indie, já que você, e eu vou linkar um vídeo aqui do lado, falou que você não tá mais gostando de jogar os jogos AAA, os últimos lançamentos da indústria, né? Então o que você jogou esse ano? E daí eu disse pra ele, né? Não joguei muita coisa, cara. Trabalhei pra caralho, fiz outras coisas, não joguei muitos jogos. Porém, teve algumas coisas assim, e daí eu resolvi, né, falar pra vocês o que eu joguei, o que eu recomendo, o que eu quero jogar nesse período de recesso, que vai ser esses próximos dias aqui, que eu vou ter um tempinho, e também pedir recomendações pra vocês, pode ser? Então hoje vai ser um videozinho sobre jogos indie, e eu vou incluir alguns home hacks também, porque é isso que eu andei jogando ultimamente. E eu vou começar por um desses que foi um jogo que eu joguei esses dias aqui recentemente e eu fiquei extremamente surpreso de quão bom esse jogo é. Então assim, eu sempre falo pra vocês, eu gosto, né, de joguinhos do Pokémon. Eu joguei o Pokémon azul, vermelho, né? Red and Blue, joguei o Pokémon Yellow com o Pikachu, esse tipo de coisa. Quando teve os emuladores no PC, consegui jogar todos os jogos de Game Boy Advance. E essa terceira geração de Pokémon, ela é muito especial hoje na internet, porque a gente tá num ponto que o pessoal que modifica as ROMs, eles já tem todo o código desses jogos mapeados, eles já têm todas as mecânicas de como montar as coisas e fazer os jogos totalmente mapeados para isso. E nesses últimos 2 anos aqui, de uns 2 anos para cá, o nível que está se conseguindo desses jogos é muito grande. Então, por exemplo, eu acho que de 2024 o pessoal lançou o jogo da 8ª geração, Pokémon Sword and Shield, inteiramente na engine, né, da terceira geração, então com aqueles gráficos de Game Boy Advance e tal, que inclusive vocês podem jogar nesses aparelhinhos, tipo nesse aparelhinho aqui, ó, que esse é o RGS 36, RG36S, acho, RG35S, não sei, mas enfim, vocês podem botar jogos de Game Boy Advance neles aqui, vocês podem conseguir eles na Shopee, Amazon aí, por de cento e poucos a R$ 300 um desses. E enfim, eu tô dizendo, assim, o nível de ROM hacks de Game Boy Advance, de Pokémon, que tá saindo hoje, é uma coisa de outro mundo, tá? Então eu vou recomendar um que eu tô muito viciado, que se chama Pokémon Record Keepers, né? Seria o quê? Os guardadores dos documentos, alguma coisa assim. E ele é um jogo que tem um sistema de batalha inventado que eles têm, que tu joga com 3 Pokémons ao mesmo tempo e tu pode trocar eles no mesmo turno. E ele é um roguelite, né? Então você começa uma missãozinha lá e se você morrer com seus Pokémons, você tem que começar desde o início. E é tudo aleatorizado. E você começa com uma equipe também meio aleatória, você pode mais ou menos escolher elas e elas têm menos do que 4 golpes. E todo Pokémon que você vai derrotando, você vai ganhando novos golpes e daí você pode equipar eles nos Pokémons. Minha luz até apagou, mas eu vou continuar no escuro aqui. E você também pode equipar habilidades novas dos Pokémons assim. É meio difícil de explicar, mas super em resumo, eles inventaram uma nova maneira de reaproveitar o sistema de batalha dos Pokémons, que é um jogo roguelite, tá? E tem arte bonita, eu acho que eu botei uma fotinho aqui, tem música nova, tipo, que coisa maneira, assim. E daí tem vários outros. ROM hacks de Pokémon é uma coisa que é sem fim também. Eu vou recomendar um que saiu esse ano que se chama Pokémon Lazarus, que é um jogo totalmente novo, tá? Numa região baseada na Grécia. O negócio é absurdo. Então, assim, recomendadíssimo para vocês pegarem um desses aparelhinhos ou jogarem no emulador ou jogarem no celular. Procurem um emulador de Game Boy Advance que vocês possam carregar pelo navegador. É muito melhor que os que tem na loja do Google, por exemplo. Coloquem os jogos aí. Eu não vou, né, linkar ROMs nenhuma para vocês, mas vocês devem encontrar aí pela internet se quiserem me mandar mensagem no lugar e eu tiver um tempo, talvez eu ajude vocês a colocarem um joguinho de Pokémon. Outros jogos que eu comecei a jogar e preciso finalizar ainda. Pessoal, Silksong, que coisa maravilhosa, hein? Eu joguei só umas 2 horinhas, não consegui, né? Muita coisa pra fazer aqui. Altas novidades pro canal,
muitos vídeos para trabalhar, coisas da vida pessoal, então eu não consegui parar muito tempo, mas só essas 2 horinhas que eu joguei do Silksong, eu já fiquei assim, meu Deus, que maravilha. Aquele bichinho dos sinos lá, que é uma pulguinha, não sei, o bichinho que nada pelos sinos, é um bichinho nível Pixar de fofura, né, que eles conseguiram inventar para poder vender boneco para vocês. Adoro a protagonista do jogo, a Hornet, adoro o Guaraná, Get Good, então, tipo, eu joguei um pouco, recomendo muito que vocês joguem, embora eu não tenha finalizado esse jogo, né? E talvez a gente possa jogar esse junto aí na live para vocês verem eu passando raiva quando o jogo começar a ficar difícil. Outro que eu adoraria fazer live, porque eu já fiz live desse jogo há muito tempo atrás, quando não existia canal Teclas e eu fiz umas lives de jogo na Twitch lá, é o Hades 2, né? Eu fiz live do Hades 1, tô louco pra jogar o Hades 2. Eu comecei a jogar só um pouquinho também e já vi assim, ok, é igual ao primeiro, tá ligado? Tô sentindo uma vibe muito parecida, então eu preciso jogar esse jogo, eu quero jogar. E daí, fora isso, eu tenho zero experiência com os outros jogos, mas todo mundo tá dizendo, você tem que jogar Claire Obscur, porque um personagem parece você, tem ponto 1. Segundo, é um jogo, né, JRPG, mesmo que não seja feito no Japão, e tem uma trilha sonora muito foda, pelo que eu entendi. Ele é um jogo que, inclusive, é baseado em música no combate, né? Que é uma coisa que, sei lá, um dos meus jogos favoritos de JRPG, que é o Modern 3, também tem isso. Então, a minha promessa aí é tirar um tempinho pra jogar esse jogo, porque parece ser muito bom, né? E fora isso, pessoal, eu queria muito jogar o jogo do Gaúcho, né? O Stardew Valley de Gaúcho lá, o Gaúcho Grasslands, que é de uma empresa brasileira, inclusive. E eu vou lembrar pra vocês, eu vou deixar embaixo desse vídeo, que eu pedi pra vocês me recomendarem projetos de jogos indie brasileiros, todo esse tipo de coisa. Então, por favor, me recomendem, tá? Porque eu tô muito afim de jogar mais jogos esse ano, talvez fazer uma coisa com vocês. E aproveitando que a gente tá aqui falando de jogos, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Vocês lembram do Loop, aquele videogame brasileiro que é construído, né, com a placa que pode ser feita em casa, com os componentes baratos e que ele é programado em Lua? Então, eu encontrei o pessoal do console, olha o que eu tenho aqui, ó. Isso aqui é uma das placas deles, ó. Tá ao contrário, mas vocês podem acreditar. Essa é a placa bonita feita em Shenzhen e essa aqui é a placa, né, feita em casa. Eles me deram 2 dessas e disseram, se vira pra montar. E eu também não tive tempo de tentar comprar os componentes e montar. Mas preste atenção nesse projeto. O que puder fazer para ajudar eles, se eu puder, né, programar algum jogo e fazer alguma coisa, eu tô muito afim de fazer isso. Então esse vídeo aqui é uma mistura de recomendação, porque eu joguei ROM Hacks e joguei muito pouco dos jogos indies desse ano, mas eu tô pedindo o quê? Recomendações para vocês, o que eu deveria jogar, projetos, e pedindo também, aproveitando para falar que eu tenho uma plaquinha do Loop aqui, eu tinha que me exibir, né? Só os meus amigos, amizades virtuais vão achar isso aqui maneiro. Se eu mostrar pro meus pais, eles vão dizer, por que tu tem um negócio de circuito que não faz nada? Eu vou dizer, mas ele poderia fazer se eu soldasse e eu botasse os componentes. Mas enfim, pessoal, esse vídeo aqui é um pouquinho mais descontraído. Eu só queria conversar um pouco com vocês nesse final de ano. O canal vai tirar provavelmente uns dias aí de folga no Natal, no Ano Novo, e depois nós vamos voltar com mais roteiros, mais coisas, né? Não sei se eu cheguei a anunciar no canal para vocês, mas nós vamos estar trabalhando com alguém fazendo alguns roteiros no canal pra gente conseguir fazer aqueles vídeos difíceis e que precisam de uma boa roteirização, que é a Biana, né? Não sei se vocês estão ligados, eu vou deixar um link aqui pro blog dela, onde ela escreve vários artigos, e vocês vão ver que é muito alinhado com o pensamento do canal e que provavelmente esses vídeos aí que a gente conseguir trabalhar com ela vão virar coisas muito melhores do que... Não é nem provavelmente, com certeza vão virar coisas muito melhores do que eu podia fazer. Então esse foi um vídeo mais assim de conversa com vocês, falando sobre os jogos. De novo, me recomendem jogos. Digam se vocês jogarem, né, os ROM hacks de Pokémon, o Silksong, o que vocês estão achando. E a gente se vê na próxima. Falou!